Bem-vindos ao QG da MSTI, onde tecnologia, negócios e ideias se encontram. Eu sou Karina Ribeiro, CEO da MSTI, e ao meu lado está Eric Maquiné, meu sócio e fundador. Esse é o nosso primeiro episódio e hoje a gente quer contar um pouco da nossa história. Como começamos lá atrás, prestando suporte de TI, e chegamos até aqui posicionando a tecnologia como uma ferramenta estratégica dentro das empresas. A ideia do QG da MSTI é compartilhar experiências reais, aprendizados e tendências que fazem diferença nos negócios. A tecnologia está evoluindo rápido e a gente acredita que quem entende essa evolução tem vantagem competitiva. Então, no episódio de hoje, eu e o Eric, nós vamos falar um pouco sobre a história da MSTI, aprofundar um pouco mais na história, contar de repente ali uns bastidores de tudo que acontece dentro de uma empresa prestadora de serviço de TI. E começando, eu gostaria que o Eric, que é o fundador da empresa, quem todo mundo sabe, eu acho, né, amor? Que quem fundou a empresa foi o Eric lá em 2018. Então, quero que você conte, amor, como é que foi isso. Tá bom, vamos lá, né? E só para começar, pessoal, é só uma correção para vocês. Vocês vão ouvir muito eu chamar a Karina de amor, tá? Então, para mim, não é Karina, tá? Pode ser Karina para vocês, tá? Para mim é o amor, que é minha esposa, tá? Para quem ainda não sabe, porque é difícil, né? Não saber. Assim, a MSTI nunca foi uma ideia, tá, pessoal? Nunca, as pessoas perguntam de mim, da onde tu tirou essa ideia de criar a MSTI? A MSTI nunca foi uma ideia, amor. Nunca foi. As pessoas perguntam assim para mim, por que tu não criou ela antes? Porque antes eu não estava preparado para isso ainda. Então, toda a minha carreira profissional me levou ao ponto de pensar em ter uma empresa. E foi isso que aconteceu. Lá em 2018, quando eu fui convidado para abrir um CNPJ, para atender um cliente que eu fui convidado, eu pensei, por que não fazer logo o correto? Que todo mundo falava, você tem que ter tua própria empresa, você tem condições de trabalhar sozinho. Eu vinha da minha carreira profissional de uma empresa onde eu sabia todo o ecossistema de vendas, eu sabia como funcionava uma prestação de serviço, os contatos com distribuidores, com fabricantes de grandes marcas, fiz várias viagens para treinamentos em São Paulo e em outros locais, e toda essa carga de experiência me ajudou a criar a MSTI já no nível à frente dos outros concorrentes. Já começou então, grande. Eu nunca comecei a MSTI pequena, ela já... Na verdade, não começou grande, mas começou com um amadurecimento já, porque você já tinha esse conhecimento, né? Avançado na parte comercial e tudo mais. Muito. O que me faltava muito no início da empresa é a gestão. Que aí isso, com a tua entrada na empresa, a gente evoluiu, cresceu muito. Eu falo isso com muito orgulho para todo mundo, porque quem me pergunta... Eu, sem a Karina, hoje eu seria só um super técnico, com um CNPJ e emitindo nota fiscal. Né? Não teria hoje toda essa organização que é uma corporação, que é a MSTI, o que ela se tornou hoje. E uma curiosidade que eu vou falar para vocês, que essa é inédita no nosso primeiro episódio. Eu já fico com medo, né? Porque tu vai falar. Quase ninguém me pergunta o que significa MSTI. Realmente. Eu acho que nos 7 anos de empresa... 2, no máximo 3 pessoas me perguntaram isso. O que significa o MSTI? Maquiné dos Santos, Tecnologia e Inovação. Que é simplesmente os acrônimos do meu nome, né? Eric Maquiné dos Santos. Tá? Então é daí que surgiu a ideia. E eu queria um nome curto, que fosse fácil das pessoas lembrarem. Esse foi o principal motivo. Um nome que, vamos dizer assim, pegasse. Que todo mundo pensasse em um nome fácil de lembrar. Então, e deu muito certo, porque todo mundo lembra. MSTI é um nome que ficou na cabeça das pessoas. É, muito legal. E eu lembro, porque eu não estou na sociedade da empresa desde o início, mas eu emiti a primeira nota da MSTI, para quem está muito próximo da gente sabe dessa história, porque o Eric fala muito isso, de que eu que emiti a primeira nota da MSTI e eu emiti muito para ajudar o Eric, porque ele não sabia emitir e eu tinha uma experiência nesse sentido, eu disse, posso te ajudar. E eu comecei a emitir as notas da MSTI. Então, eu estou com ele desde o início da empresa, né? Então, conheço desde sempre. E o que eu mais lembro de histórias, assim, do nosso começo como empresa é dos atendimentos, né? Que era ver o Eric embaixo de mesa
trocando computador, enfim, mexendo no cabeamento de rede. Eu tenho foto disso. E do Eric mexendo em computadores embaixo de mesa, atendendo o usuário. Então, para as pessoas que conhecem o Eric da parte da área de tecnologia, imagino, nossa, um profissional como o Eric ainda atendendo usuários e tudo mais, mas para quem está começando o negócio, tem certas coisas que a gente não tem como evitar, né? Então, eu tenho bastante essa memória. Eu também fazendo atendimento em estoque de cliente, me remexendo em máquinas para fazer manutenção, então o nosso começo foi muito nesse sentido, né? Eu lembro de um atendimento que nós dois fizemos juntos no apartamento de um usuário, Sim. Né? Eu tive que enfiar embaixo da mesa, arrumar cabeamento, e isso enquanto tu estava olhando o Outlook do cara. Isso. Entendeu? Isso. E aí eu mexendo na impressora, tu resolvendo a parte de e-mail, e esse foi o começo. Foi aí que a gente começou a MSTI transformar no que ela é hoje. Mas uma coisa, amor, que eu penso muito, por exemplo, todo mundo conhece a minha história. Todo mundo sabe quem é o Eric. Todo mundo sabe de onde o Eric veio, os locais onde o Eric trabalhou. E eu tenho mais uma curiosidade também para falar para vocês do início da minha carreira. Mas antes de eu falar isso, eu quero que tu fale para as pessoas o que tu fazia antes da MSTI. Isso é um assunto interessante, porque eu conheço o Eric há muito tempo. Acredito que em 2012, 2013, aí no tempo dos primórdios, eu sei que tem muita gente que conhece o Eric há mais tempo, mas eu fiz um treinamento com o Eric de Windows 7. Fiz um treinamento oficial da Microsoft de Windows 7 com o Eric, e foi quando eu conheci. Então, até 2018, eu não tinha muito contato com ele. E eu sou da área de tecnologia, gente. As pessoas pensam que eu não sou, mas eu sou da área de tecnologia, estudei também na área de tecnologia e trabalhei por muito tempo, 6 anos, praticamente da minha vida, trabalhei antes de entrar na MSTI, né? Eu trabalhei sempre na área de tecnologia. Então, eu estou desde 2008 trabalhando dentro do setor de TI. Então, trabalhei muitos anos em uma multinacional, na parte não de suporte, mas trabalhei muito na gestão de ativos, tenho experiência forte na gestão de ativos, mas, assim, a experiência de gerenciamento e tudo mais, que eu também tive nessa empresa, mas eu aprendi muito mais dentro da MSTI. Então, tem sido uma escola pra gente aprende muito, e é onde a gente está se desenvolvendo muito, e que é o mais legal, né? A gente aprendendo a ser empreendedor. Exatamente, né? Isso é aprendizado diário conosco. Mas a curiosidade que eu ia falar para vocês, isso ninguém sabe, tá? Ninguém sabe o que eu vou falar agora. Todo mundo pensa que eu comecei com TI. Todo mundo acha que eu já nasci na área da tecnologia. Não, pelo contrário. Eu comecei com muita gente aqui em Manaus, no chão de fábrica de uma fábrica do Distrito Industrial. Foi o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi parafusando placas de circuito eletrônico numa linha de produção. Fiquei 2 anos trabalhando nessa área. Isso lá em 98 para 2000. Nossa. Calma, pessoal, eu não sou tão velho assim, não. Tá? Então, assim, passei 2 anos de experiência nessa função. E aí foi quando eu fui convidado para ser estagiário na Caloi, naquela época. Tá? Essa fase negra da minha vida profissional durou 1 mês só. E aí eu fui contratado. A fase negra porque tu era estagiário, porque eu era estagiário, né? Então ninguém merece ser estagiário, né? Mas tudo bem. Então fui contratado como analista de rede na Caloi, e aí não parei mais desde lá até hoje, né? E aí cheguei ao ponto que eu cheguei... Desde 1998. Caramba. Né? Ou seja, então já tem aí seus 25 anos já. Eu fico impressionada com o Eric. Eu falo muito isso para ele. A gente já andou muito em clientes, enfim, andando nesse distrito. Ele sempre tem uma história para contar de cada uma dessas empresas desse distrito. E é incrível a facilidade que ele tem de conversar com as pessoas sobre qualquer assunto que envolve tecnologia. Eu fico pasma, porque ele tem um conhecimento que eu fico, meu Deus, da onde que tu aprendeu isso? E é impressionante mesmo. Eu tiro o chapéu. Não sou suspeito para falar, tá? A gente trabalha, a MSTI trabalhou por muito tempo no suporte reativo. Para quem não tem familiaridade com esse termo, mas o suporte reativo, ele é suporte tradicional, em que você atende os clientes conforme eles vão chamando, né? Então, por demanda. O cliente está com problema, ele entra em contato com a TI. Isso ainda é muito tradicional no mercado, e a gente também começou nesse formato.
Só que a gente percebeu no passado do tempo, e na verdade foi muito por conta da mentoria que a gente fez, né? Aqui vai o nosso abraço aí para o Rafael Bernardes, porque a nossa empresa, ela é antes e pós Rafael Bernardes, né? A mentoria dele. A gente aprendeu muito na mentoria sobre o suporte de MSP. Então, você ser um MSP ao invés de ser um suporte reativo, né? Então, isso chamou muita atenção na época, acho que foi em 2001, né? Foi, por 2021. 2021. Isso. Que a gente entrou, acredito, na mentoria, ficamos lá uns 3, 4 anos, e foi onde a gente virou a chave realmente, né? Conhecemos pessoas do Brasil inteiro, colegas, enfim, parceiros, e que a gente pôde trocar experiências. Então, isso foi um grande crescimento. E foi aí que foi a virada de chave, né, para a gente ser MSP. Exatamente. E, amor, eu falo isso para os nossos clientes, quando eu vou visitar algum potencial cliente, eu explico para ele como é que funciona a TI tradicional, como a gente fazia lá atrás. Que é quando a gente fecha um contrato com o cliente para fazer atendimento, a gente volta para o escritório, a gente não fica esperando ser acionado, não. Eu falo mesmo, a gente fica torcendo, tomara que o teu computador queime no outro dia, que é para eu poder ter o que fazer. Porque se não acontecer nada, eu não vou trabalhar. Nós somos reativos. Né? A TI tradicional, ela fica sentada atrás da mesa esperando ali que algum problema aconteça. O meu trabalho depende da tua desgraça. Né? Tipo isso, entendeu? Quem é que gosta de ter alguém ali torcendo para que o cliente tenha problema para que a gente possa trabalhar? Então, essa foi a virada de chave que a gente fez na MSTI. Quando nós nos tornamos efetivamente um MSP mesmo, que basicamente é trabalhar para que o problema não aconteça. Quem tem que aparecer no cliente é o cliente, é o trabalho dele. Nós que fazemos o suporte, a gente tem que ficar em background, nos bastidores, trabalhando para que nada pare. Ou evitar que a parada aconteça. E se acontecer, a volta à normalidade seja o mais rápido possível. Né? Então, assim, eu sei que existem N fatores que dificultam esse tipo de trabalho, mas a gente luta para que isso não aconteça. E quando acontecer, a gente volta o mais rápido possível. Então, essa é uma preocupação que a gente tem no nosso dia a dia do trabalho. E com toda essa mudança de mentalidade, a gente aprendeu muito, a gente evoluiu muito dentro da mentoria com isso, e principalmente justamente com essa mentalidade de se colocar como um provedor de serviços gerenciados. Então, a gente trabalhar muito mais no gerenciamento do ambiente desse cliente, dessa empresa, do que na parte reativa, né? Só atendendo, apagando incêndio. Então, foi uma mudança de chave que marcou a vida da empresa, né? A nossa jornada, e que a gente tem bons frutos disso, né? E a mudança dos nossos clientes que estavam no modo reativo para o modelo MSP foi tranquila, a gente, graças a Deus, não teve muitas dificuldades, nossos clientes entenderam, aprovaram a ideia e o formato, e foi uma migração muito tranquila. A gente, obviamente, temos parceiros, ferramentas para entregar esse tipo de solução, mas esse é um ponto da nossa história que é interessante, que é legal. A gente saber que hoje a MSTI ela é um MSP, ou seja, um provedor de serviços gerenciados, então a gente trabalha muito mais com a prevenção, com o monitoramento, do que na parte reativa, esperando o problema acontecer. Então, tem muita gente que tem dúvidas com relação a isso. Mas como vocês fazem isso? E como eu falei, através de parceiros, com tecnologia, né? A gente sabe que agora, principalmente com a inteligência artificial, isso evoluiu muito mais, né? Você ser um provedor de serviço gerenciado está muito mais acessível com a inteligência artificial e muito mais factível, muito mais fácil de você implantar isso no seu negócio. Então, para quem ainda não trabalha, ou para os clientes que ainda não têm esse modelo na sua empresa, né, para empresários, algo que você pode pensar de repente passar isso para o seu prestador de serviço, porque é algo bem interessante que vai agregar muito valor e a sua empresa vai estar muito mais operacional, né? É isso aí. E outra coisa que é muito forte na MSTI, que eu sempre... Uma das partes que eu mais gosto de trabalhar é a parte da consultoria, a venda consultiva em si, né? Que é uma carga de experiência que eu trouxe da minha vida profissional para dentro da empresa. Né? Que hoje esse lado de vendas da empresa é muito forte. Né? Teve recentemente um cliente nosso que perguntou, mas o que a MSTI vende?
Aí eu até brinco, eu falo assim, você quer saber realmente o que a minha empresa vende? Tudo aquilo que você não encontra lá no shopping. Você vai no shopping, encontrou o que você quer, não é comigo. Pode comprar lá no shopping. Agora foi lá, tentou comprar um servidor, um switch, um firewall, não encontrou? Aí tu vem aqui comigo, que aí a gente faz essa venda, entendeu? É aquela venda que não é venda de prateleira. Não é, eu vou chegar aqui, eu vou pegar isso aqui, tá aqui, coloca, não é venda de taberna de comércio. Sim. É aquela venda que é demorada, que eu preciso explicar para o cliente para que ele serve, para que ele vai precisar daquele equipamento, qual é o modelo correto que vai atender ele, qual é o fabricante que vai trazer melhor custo-benefício. Então é uma venda mais demorada, tá? Eu tenho histórias, eu e a Karine tem histórias na nossa empresa que a gente levou 1 ano para a gente fazer uma venda em um cliente, né? Porém, de fatores, mas a parte da consultoria é um braço muito forte na nossa empresa, tá? Representa uma boa parte do nosso faturamento. Uma parcela interessante. Uma parcela interessante do nosso faturamento vem das nossas vendas, porque, assim, a gente não faz qualquer tipo de venda, a gente faz a consultoria toda com os nossos clientes, a gente tira todas as dúvidas dele, a gente procura, até mesmo nos nossos orçamentos, tem cliente que fala assim, mas por que vocês subdividem em vários itens? Eu quero comprar só o servidor e saber o preço. Não, porque você está sabendo exatamente cada item que você está levando ali, quanto é que custa aquele item. Então, a gente detalha muito bem essa parte de deixar tudo transparente para o cliente. Inclusive, entendeu? Eu acredito que o nosso processo comercial mereceria um episódio para a gente falar só disso, porque a gente tem um processo comercial muito bem estruturado, que já foi elogiado bastante por diversos clientes, porque a gente tem isso bem definido e bem organizado. Mas o que é interessante a gente falar também é que a gente também é um MSSP, que é o MSP para a parte de segurança. Muita gente conhece a gente pela expertise em cibersegurança, né? A gente tem muitos clientes onde a gente cuida da segurança desses clientes. E então a gente se tornou também um provedor de serviços de segurança gerenciado. E isso já vem desde o começo da empresa, né? Nasceu com isso, né? A gente já nasceu trabalhando muito forte a parte da cibersegurança, tá? Eu particularmente trabalho com cibersegurança. Eu não gosto muito de falar de fabricante, mas esse eu vou falar. Desde a época do ISA Server da Microsoft, muitas pessoas vai escorrer lágrima que vão lembrar do ISA Server, né? Vão se sentir nostálgicos, né? Na época que a Microsoft tinha Firewall ainda, hoje ela não tem mais, mas desde aquela época a gente já trabalha, a empresa nasceu já vendendo, instalando e até treinando os profissionais a trabalhar com os equipamentos de cibersegurança. É isso mesmo. Então, a gente trabalha muito forte com a parte de MSSP, estamos sempre evoluindo. A questão da parte de cibersegurança é sempre um desafio para todas as empresas, para todos os nossos clientes, mas a jornada que a gente identifica que é mais interessante, que faz mais sentido para os clientes que a gente atende, é fazer nesse perfil, e a gente sempre preza pelo melhor perfil de entrega, melhores soluções, enfim, os fabricantes de maiores destaque, para entregar sempre o que o cliente precisa com relação à segurança. Com segurança a gente não brinca, então a gente leva muito a sério. O cliente nunca vai ouvir da gente que ele deve comprar equipamentos, investir em ferramentas XYZ, se não tiver realmente uma garantia que é a ferramenta que vai atender a empresa. Legal. E aí, só para comentar um pouquinho, amor, fala para o pessoal as dificuldades que nós tivemos no início da empresa, porque assim, praticamente a empresa nasceu no período da pandemia. Né? E aí eu até brinco e falo para todo mundo, pandemia? Mano, na pandemia eu abri uma empresa e casei, entendeu? Sim. Você ia falar de pandemia pra gente? A empresa foi aberta em 2018, mas o Eric ficou por muito tempo trabalhando só nesse cliente, porque o objetivo do CNPJ inicialmente era esse. Mas depois eu comecei a olhar para o Eric, e disse, cara, é um profissional assim, excelente, e está desperdiçando o conhecimento, o talento que ele tem atendendo um cliente onde ele poderia estar explorando muito mais. Então ele brinca, que ele fala que eu olhei para ele e disse, aí tem possibilidade de crescer. Você investir ali dá dinheiro. Você investir ali dá dinheiro, isso mesmo. Então eu falei para ele, vamos voltar. Todo mundo conhecia ele como um instrutor oficial Microsoft, né? Então vamos aproveitar essa fama e essa fama dentro da área de TI que você tem,
para a gente entregar cursos de alta tecnologia a preços acessíveis. Então, foi assim que a gente começou. Então, para quem lembra, para quem foi nosso aluno, lá em 2019, foi quando a gente começou, em 2019, os treinamentos lá no presenciais, inclusive, lá no centro, vai lembrar disso, que a gente entregava cursos mega barato de Windows Server, de virtualização, de Firewall, enfim, a gente fez vários, né, de cabeamento. Então, a gente fez esse primeiro movimento da empresa com treinamento. Então, até hoje a gente faz treinamento, a gente aposta muito na questão de treinamento, de você formar também o seu técnico. A gente acredita muito nisso e isso foi em 2019. Então, acho que foi final de 2019 quando a gente começou. Então, quando os treinamentos estavam bombando pra gente, aí lá vem a pandemia em 2020. Aí a gente teve que parar, a gente ainda entregou alguns cursos online. E nesse período o Eric ajudou muita gente, né? É exatamente esse ponto que eu queria chegar, na parte da ajuda. Pessoal, uma coisa que tem muito forte dentro da nossa empresa, e eu falo com muito orgulho em relação a isso, é a forma que a gente trabalha com a parceria com os clientes. A gente realmente é parceiro do cliente. A gente é tão parceiro, gente, que às vezes a pessoa liga para mim, da empresa, pô, Eric, estou precisando da tua ajuda. Eu esqueço até de mandar nota fiscal. Cobrando. E olha que acontece muito, gente, esse telefone, vocês não têm noção do quanto ele telefone toca de gente pedindo ajuda. E aí, isso causou briga em casa, tá, pessoal? A Karina brigava comigo, mas tu já tá trabalhando de graça de novo, entendeu? E cadê a nota? Você lembrou de mandar orçamento, pelo menos? Né? Mas eu consegui virar a cabeça dela para isso, porque nunca foi de graça, tá? Então, assim, eu consegui mostrar para ela que, apesar de não ter o retorno financeiro, as ajudas que eu sempre dou, sempre tem retorno. Né? Teve uma situação que eu lembro que foi uma empresa de São Paulo, entrou em contato comigo às 6 da tarde para ajudar a configurar 10 firewalls que eles tinham que entregar no outro dia de manhã. Eu não estou lembrando dessa história, tá vendo? Entendeu? E aí ela falou, já está trabalhando de graça de novo. Eu fiquei até umas 9 horas da noite atendendo esse pessoal. Conseguimos implantamos 2 firewalls juntos. Na pandemia. Isso foi logo após a pandemia. Implantamos 2 firewalls juntos. A empresa conseguiu entregar o projeto. Né? Não cobrei nada deles na época. Né? Eu ouvi muito em casa por causa disso. Mas tempo depois, o cliente voltou com um projeto muito grande de firewall, que era uma venda muito grande que ele ia fazer, e entregou o projeto na nossa mão. Então, isso aí consegui mostrar para a Karina que não foi de graça. Entendeu? Eu ajudei alguém que depois trouxe de volta o negócio pra gente, né? Então, assim, eu brinco com isso, mas, cara, realmente, eu sou muito procurado, tá? Principalmente quando já vão contratar várias empresas para resolver um problema, ninguém consegue resolver, aí lembra, putz, o Eric, deixa eu ligar para ele aqui, né? Aí a gente vai lá, às vezes dá vontade de perguntar, tá, mas o que tu acha que eu vou fazer que tu já não tenha tentado? Eu não falo, mas dá vontade, né? Mas a primeira reação que eu tenho é, tamo junto, bora lá. Você quer que eu vá aí? Né? Vamos tentar resolver. Né? Então, esse lado da parceria dentro da MSTI é muito forte hoje. Dessas vezes que as pessoas te procuraram, conta aí, dá uns exemplos aí de qual era o cenário que a pessoa estava enfrentando e que pediu ajuda. Assim, os mais tenebrosos. Assim, o mais tenebroso que já aconteceu, um dos casos foi, queimou o HD do servidor, o servidor está todo parado, o backup estava lá dentro do servidor, aí o cara me liga, a pessoa, pode me ajudar? Eu falei assim, olha, o impossível eu faço rapidinho, tá? Agora, milagre demora um pouco mais. Mas a gente faz também, tá? Demora só um pouquinho, mas a gente também faz. Mas o milagre faz, né? Mas as pessoas também procuram muito, eu sofri um ataque ranço, e agora, me ajuda. Essa do ranço é a que mais acontece. A pessoa me liga, Eric, peguei ranço, o que eu faço? Eu falei, agora... Senta e chora. Faz mais nada, já pegou. Você tem que ter feito essa ligação para mim antes de pegar. Eu consigo te ajudar a não pegar. Ou, se você quiser não pegar de novo, a gente consegue te ajudar. Agora, pegou, meu amigo. Gente, para você que é empresário e, né, que tem uma empresa grande, que trabalha com dados sensíveis, a maioria das empresas tem dados sensíveis. Tomem cuidado com relação a isso, procurem saber se a sua empresa está bem protegida, porque o que a gente vê de casos de empresas que perdem todos os dados da empresa, e a empresa praticamente para,
é muito alarmante. Então, é por isso que a gente trabalha muito com a parte de segurança para alertar também, para orientar. Né? Então, o Eric recebe muito esse tipo de solicitação. Olha só, uma coisa que eu lembrei agora. Em 7 anos de MSTI, quantos clientes da MSTI nós tivemos que já passaram por essa situação? Ainda nenhum, graças a Deus. Hackers, por favor, tá? Deixa eu manter essa estatística ainda desse jeito, tá bom? Mas é algo que a gente preza muito e que a gente toma bastante cuidado, né, em nossos clientes. E o outro ponto que, falando, né, da MSTI nesse episódio, é que a gente agora está com a iniciativa de inteligência artificial. Não tem como chegar nesse ponto em que estamos no mundo e não falar de inteligência artificial, né? Então, a MSTI hoje, a gente, dentro da nossa estrutura, a gente já tem uma equipe de desenvolvimento com inteligência artificial. E a nossa ideia, principalmente, é a gente trabalhar com automatizações. Então, automatizações, desde aquelas automatizações mais simples, que são repetitivas, né? E que você quer evitar, está cansado de fazer, a gente ajuda com relação a isso, quanto as mais complexas, desenvolvendo automatizações com inteligência artificial para ajudar a otimizar os seus processos. Então, hoje a gente está embarcando nessa aventura. Eu digo aventura porque a gente não tinha essa pretensão de ter uma equipe de desenvolvimento até meses atrás, né? A gente não pensava de dizer, não, ainda não é algo que a gente quer fazer, ter uma equipe de desenvolvimento, não enxergávamos, não vislumbrávamos algo que seria interessante da gente investir, mas com o advento da inteligência artificial, a gente, não, aí eu acredito que tem uma possibilidade, é interessante para a gente e a gente quer apostar nisso, né? E legal você tocar nisso, amor, porque o que mais que chamou a nossa atenção com relação à inteligência artificial foi que a gente sempre olhou para o mercado. Nós sempre tivemos um olho voltado para as tendências, para o que tá bombando no mercado de tecnologia. E aí, quando a gente começou a olhar para a parte da IA, né, uma coisa que eu sempre falei no início, a gente falou, peraí, quem é que está trabalhando com IA hoje? Quando a gente foi ver, era o fotógrafo, era o pessoal de marketing, de publicidade, que aprendeu a trabalhar com inteligência artificial. E eu tiro o chapéu para esse pessoal, porque nós que estamos atuando nisso, as pessoas vendem a ideia de IA como se fosse algo muito fácil, mas tecnicamente a gente sabe que não é tanto assim. E são pessoas que se dedicaram, aprenderam, levaram ali 1 ano e meio, 2 anos para aprender e estão ganhando dinheiro com isso. E a gente olhou para o outro, peraí, cadê o pessoal da tecnologia para trabalhar com isso? Porque a IA é da tecnologia, né? Então, assim, apesar da gente saber que as iniciativas de IA nascem dentro da empresa da área de negócio, não nasce na área da TI. A TI só dá o suporte, o embasamento, o suporte técnico para que aquilo evolua. Mas a gente pensou, tá, e as empresas de tecnologia? O que elas estão fazendo para entrar nesse ramo da IA? Foi aí que a gente falou, não, a gente precisa estar dentro desse meio. Nós precisamos... A evolução está na nossa veia. A gente sempre olha para o mercado para saber o que tem de novidade para a gente absorver isso. E tem dado muito certo. Né? Em poucos meses, eu falo para vocês que é uma outra coisa que eu mergulho muito. A MSTI é uma escola. A gente pega profissionais que nunca formataram um computador, nunca instalaram um Windows numa máquina e a gente forma em 1 ano essa pessoa em um analista. Com a nossa equipe de desenvolvimento foi a mesma coisa. Nós pegamos 2 estagiários que nunca trabalharam com desenvolvimento, não têm experiência, na verdade nunca trabalharam na vida praticamente. O primeiro emprego foi conosco. E, cara, em menos de 3 meses, são pessoas que hoje já programam utilizando tecnologia. Já estão entregando projetos robustos de inteligência artificial. Então, é o que é o mais impressionante, cara. Exato. Eu acredito que a gente pode aprofundar até um pouco mais para frente esse assunto da escola, da empresa ser uma escola, né? Porque a gente tem bons frutos dessa iniciativa. Dá trabalho, viu? Dá trabalho, mas o resultado é satisfatório, você vê o crescimento das pessoas, e no nosso caso aconteceu muito isso é muito verdade, né? E com a inteligência artificial, não que fique tudo mais fácil, mas ajuda bastante, e a ideia é justamente isso, a gente
ter a iniciativa dos projetos, das iniciativas virem também da TI, para que a TI também seja um ponto de partida dos projetos de inteligência artificial. É você identificar ali uma necessidade, você que está no dia a dia do suporte, atendendo os usuários, você, nada melhor do que ninguém, consegue identificar ali os gargalos que estão acontecendo nos setores, né? E você, de repente, encabeçar ali um projeto de inteligência artificial. Uma ideia que pode vir do pessoal de TI, né, de suporte. E para os empresários, obviamente, a gente vê que a inteligência artificial ela é mais democrática, ela chega muito mais ali aos empresários, a parte estratégica do negócio, e tem vindo muito mais dos donos de empresas do que da TI, os projetos, o que é algo que a gente observa, né, que a gente acha interessante, que esses projetos chegam até nós não pela equipe de TI, mas sim pelos donos das empresas, pelo pessoal da RH, enfim, que estão enfrentando uma dificuldade no dia a dia e que viu aí no mercado ou nas notícias que a inteligência artificial pode ajudar a melhorar isso, né? Então, é importante que a gente também encabece aí essa iniciativa de inteligência artificial, e a gente está gostando bastante, viu? É algo que a gente se empolga bastante, todo projeto que a gente entrega, quem acompanha a gente nas nossas redes sociais vê o quanto a gente fica empolgado a cada etapa que os meninos entregam isso, e muito em breve a gente vai trazer essa inteligência para dentro do suporte também, para a gente cada vez mais melhorar o atendimento ao usuário com inteligência artificial. Isso aí ainda está em desenvolvimento. A gente está treinando, né, mano? Um dia eles deixam de ser Enzo. O Eric brinca porque o nosso agente de suporte é o Enzo e a gente tem uma IA de atendimento que é a Maia. Exatamente, tá? E ele chama os nossos estagiários de tudo de Enzo. Então, estagiário ainda é Enzo para mim, tá? Então, assim, de Enzo e Valentina. Exatamente, tá? O que é legal também é que isso casa muito com a essência que é a MSTI. Como eu falei, a MSTI é uma escola. A gente tem muito orgulho quando a gente consegue devolver para o mercado um profissional que entrou conosco, evoluiu tanto que a gente não consegue mais segurar ele na empresa. Isso. Né? Inclusive, eu acho que cabe até um tema de podcast um dia da gente fazer, que na nossa história eu já cheguei a demitir o nosso melhor analista, que aprendeu as coisas dentro da empresa. Eu não esperei ele ir para o mercado, eu mandei ele para o mercado. Entendeu? A gente entregou alguém altamente capacitado, altamente treinado. Hoje trabalha em uma ótima empresa, né? E isso vai de contra aos nossos amigos que são donos de empresas de tecnologia no Brasil, que a gente participa, que a maior dor deles é esse. Cara, mas eu treino o cara pega, aprende tudo comigo, se certifica e vai embora. Eu falei, mas tá certo, é isso, entendeu? Isso é uma coisa que a gente nunca teve esse problema, esse pensamento dentro da nossa empresa. E é muito pelo contrário. A gente sempre teve na cabeça, caraca, se ele sair daqui e for trabalhar numa multinacional, nossa. Nossa, eu fico orgulhosa. A gente fala muito isso. Olha, eu não admito que você saia daqui e vá para uma empresa pior do que a nossa. Exato. Você tem que sempre ir pro melhor. Então, a gente preza muito pelas pessoas. A gente fala muito isso, né? Que a nossa empresa olha muito para as pessoas. A gente ter virado MSP era pensando em pessoas para ajudar usuários no seu dia a dia. Quando a gente pensa em inteligência artificial, também é pensando em pessoas. E quando a gente pensa em desenvolver a nossa escola interna para desenvolver profissionais de TI, é também pensando em pessoas. Então, esse é um dos nossos maiores propósitos na MSTI. Eu lembrei agora, mano, do nossa primeira leva de Enzos que nós contratamos na empresa. Eles eram estagiários. E aí, naquela época, o que eu fiz? A gente faz isso até hoje. Nós, durante 30 dias, nós fechamos a minha agenda durante a parte da manhã e era só treinamento para eles. Isso a gente tem até hoje isso. Acho que hoje nós usamos nossos sábados para treinar eles. Né? A gente já está com outro formato. Né? Mas naquela época eu ouvi de um dos estagiários, de um dos Enzos, eles falaram assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Eu estou entrando numa empresa onde o dono da empresa está separando o tempo dele para me treinar primeiro, para depois eu trabalhar. Eu falei, é isso aí. É isso mesmo, é exatamente isso. Quando os meninos de desenvolvimento entraram, a gente falou a mesma coisa. A nossa ideia aqui é pagar para que vocês estudem, para que depois a gente pense nos projetos. E acredito que o nosso último assunto com relação à tecnologia e à MSTI nesse episódio era falar sobre a parte estratégica que a TI hoje tem
em todas as empresas. Hoje a TI ela não é mais um setor meramente operacional. A TI ela tem que estar ali no nível hierárquico de estratégia, de gestão, porque é para onde a empresa, qualquer empresa olhar, envolve tecnologia. Então, a TI, em muitas das empresas, na maioria das empresas, já funciona assim. Ela já está no nível de estratégia, trabalhando junto com os executivos, traçando, participando do roadmap, né, da empresa, da construção de roadmap. Então, é onde a gente está se colocando também, porque a gente sempre pensa que a TI ela é ponto principal de desenvolvimento de qualquer empresa. Tecnologia é isso. Sem tecnologia, a empresa não consegue avançar, né? Então, é um ponto muito estratégico e com relação a isso, a gente traz com a gente parceiros para desenvolver soluções, para entregar soluções que vão fazer as empresas chegarem onde elas querem, né? A gente olhar para o objetivo da empresa e usar a tecnologia para que elas consigam atingir esse objetivo. E a MSTI hoje está inserida muito nisso. Legal. E um recado para você que está nos vendo, nos ouvindo, onde quer que você esteja. Se você é dono da empresa, chama a TI para participar das reuniões estratégicas. Só para ouvir. Ele não precisa falar nada. Só para ele ouvir, para ele participar da parte da gestão da empresa, porque eu te garanto, dali vai sair uma ideia que vai te ajudar muito. Tá? Então, traz a TI para o teu lado. Coloca o teu profissional de TI nas reuniões estratégicas mesmo. Cara, você vai construir um galpão novo. Bota o carinha da TI lá do lado para ouvir. Porque o cara da TI ele vai dizer, olha, seria legal ter tantos pontos de rede, a elétrica não pode passar junto com o cabo. Ele vai te dar insights que talvez, se ele não estivesse ali, você não pensaria. Tá? Não só com relação à obra, à compra de software, a tudo que faz parte da gestão da empresa, usa mais a tecnologia que você tem, que é o teu profissional. É isso mesmo. Bom, acho que foi bastante interessante aqui a nossa conversa. Falamos de muita coisa, muitas curiosidades da MSTI, vamos falar muito mais, esse só foi o primeiro episódio. E quero deixar aqui o convite para vocês nos acompanharem, tanto no YouTube, quanto nas plataformas de podcast que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Sigam também a gente nas nossas redes sociais, a gente vai estar publicando todas as atualizações da empresa. E fiquem atentos, que a gente tem bastante novidade, né? Legal, pessoal. Esse foi o primeiro QG da MSTI, tá? A gente está muito orgulhoso em lançar esse podcast. É feito para vocês, tá? Então, a gente vai trazer outros convidados, vamos trazer pessoas que não são da área de TI também para conversar conosco, vamos trazer donos de empresas, figurinhas conhecidas da nossa cidade também, até mesmo de fora de Manaus, vão estar aqui conosco. Nos acompanhem na nossa rede social. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.